Sobre esse assunto, recebemos agora, gentilmente, Dr. Antônio Carlos de Freitas Júnior, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional. Doutor, ótima tarde, seja bem-vindo aqui ao Top of the Hour. Obrigada por falar conosco. Gostaria da sua visão, então, como especialista em direito constitucional, como fica esse pedido de impeachment agora? Ele pode ser, de fato, anulado? Lembrando que o presidente já soma 134, né, doutor? Eu agradeço, antes de mais nada, o convite. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, William. Um abraço a todos os telespectadores, Bruna, Felipe. Vamos lá. É muito complexo essa situação, porque uma hora exige-se uma interpretação criativa do Supremo, por exemplo, para determinar a instauração do processo de impeachment. Outra hora se critica interpretações criativas. O fato é que não existe essa previsão constitucional que imponha ao presidente da Câmara, analise e que submeta ao seu plenário esses pedidos de impeachment. Mas se de um lado existe esse problema jurídico, constitucional, de outro há uma questão política evidente, Mariana. Imagina, se o presidente da Câmara não entende como correto o andamento do impeachment, há de se imaginar que 342 deputados, que são 2/3 da Câmara, entendem que sim, entendem pela admissibilidade. Então, existe componente político. A maioria é muito grande, são 2/3. Achar que impondo ao presidente a submissão ao plenário, isso vá virar realmente um processo de impeachment, isso é muito ingênuo e incorreto da parte até dos autores dessa ação, que recebeu agora o parecer, que eu concordo, do Procurador-Geral da República, Aras. Então, Antônio Carlos, a gente tem, Bolsonaro com 143 pedidos de impeachment. No histórico brasileiro, Michel Temer, 31, Dilma, 68, acabou caindo, Luiz Inácio Lula da Silva, 37, Fernando Henrique Cardoso, 24. Entre as acusações contra Bolsonaro, chamam de genocida, enfim. Não é muito devaneio, porque, na verdade, você não consegue configurar isso ao pé da letra? Ou seja, como você falou, é político, mas não é técnico? Isso que precisa ficar bem claro, viu, William? Se de um lado estão dizendo que é grave, existe uma gravidade, de outro a gente pode falar que este número de 143 está havendo uma banalização do processo de impeachment, que deveria ser focado para crimes de responsabilidade. E com essa banalização está te questionando o mau governo. Eu não devo entrar nessa seara, bom governo, mau governo, boas medidas, más medidas. Isso é uma seara política importante. Mas quando você entra para o crime de responsabilidade, há uma grande gravidade. E esta gravidade é, para o processo de impeachment, o que a gente chama de jurídico-político. Tem as balizas procedimentais jurídicas, tem as balizas jurídicas de certa tipologia, mas o mérito, William, Mariana, Bruna, o mérito é político. Tanto que o órgão, o colegiado faz essa jurisdição, que faz esse julgamento, é o Senado Federal. Então, é um juízo político. O que está sendo feito é tão grave a ponto de ter a captis deminutio, né, a pena capital de um presidente, que é a perda do mandato e a suspensão dos seus direitos políticos. Isso é o cerne por impeachment. Mas discutir bom governo, boas medidas, más medidas, isso é do processo político comum e a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional deve discutir. Mas dizer que é um impeachment claro, isso não é correto pelo próprio conceito de impeachment, de ser jurídico-político. Tem uma baliza jurídica, mas o mérito é político. Político com altíssima gravidade. Pois, ao fim e ao cabo, vai acarretar a pena maior para um político, que é a perda do seu mandato, e até a suspensão dos seus direitos políticos. Doutor, o senhor falou sobre banalização do impeachment, dos pedidos de impeachment, né? O que, na sua opinião, então, configuraria um pedido como esse, como o senhor muito bem colocou, já que tem duas razões, né? A política, como o senhor muito bem já disse, e também a constitucional. O que acontece? Os pedidos atuais, sobretudo, estão focados no enfrentamento da pandemia. O que eu acho complexo, que nós temos uma crise institucional, isso é fato, queiram ou não, existe uma crise institucional, e existe uma crise do presidencialismo. Existe uma pressão grande do poder legislativo sobre o executivo, e esses dois poderes estão aprendendo a dialogar. Até saímos de um impeachment no começo da República, do Collor, e acabamos de sair do impeachment da presidente Dilma.
Então, esse diálogo ainda está sendo refeito. Em sistemas parlamentaristas, você tem um maior poder do legislativo sobre o executivo e o governo cai porque perdeu maioria. No presidencialismo, não. O governo tem que cair com altíssima gravidade. Altíssima gravidade. Porque você tem um presidente eleito, não é um presidente que foi designado pela maioria parlamentar. Então, o sistema político está em crise, as relações entre legislativo e executivo estão sendo reaprendidas e há nessa banalização, que chama até de semipresidencialismo, de aumento do poder do legislativo sobre o executivo, que poderia mudar o governo porque acha que é um governo ruim. O que não é a ideia por trás do impeachment. Não é o que o impeachment deveria ser. Bom, eu vou passar a palavra, Antônio Carlos, para a Bruna Torlai, a nossa comentarista aqui na Jovem Pan News. Bruna? Eu gostaria de saber, da parte do senhor, né, o que o senhor consideraria, então, algo extremamente grave, né? Considerando os impeachments anteriores, assim, eles que caracterizaram por essa razão ou foram também movidos por essa vontade, digamos assim, de fazer cair um governo que não estava satisfazendo aí a maior parte, pelo menos daqueles que trabalhavam com os então presidentes, né? O senhor acha que é possível diferenciar essa insistência aí, nessa quantidade de pedidos contra o atual presidente, do histórico que nós temos aí, dos dois impeachments que realmente se realizaram? Foram de acordo com a definição de impeachment que o senhor deu aqui? O grande desafio, Bruna, Mariana e William, é que colocar uma opinião sobre o mérito é uma opinião essencialmente política. Quando eu entro e falo, olha, isso tem grande gravidade política, eu estou entrando no fla-flu político, porque é um mérito político. Então eu teria, para te dar 100% da opinião, Bruna, me adequar a alguma das correntes e ter uma opinião política. O que importa para o impeachment, aí na visão de um constitucionalista, é a opinião do Senado Federal. Essa é a opinião política que vale, que deveria, em tese, ouvir as suas bases, ouvir os seus eleitores, ouvir os seus representados. Mas o fato é que, aí, uma análise ainda constitucional, você teve grande debate na época do Collor, na época da Dilma, há um dissenso doutrinário. Alguns dizem que o grau das chamadas pedaladas fiscais não justificaria. E atualmente, o que eu posso te explicar, Bruna, é que é um governo que desperta paixões. Como você bem colocou, eu estava ouvindo atentamente, aprendendo com você, Bruna, e com você, Felipe, aprendendo, e desperta paixões. Paixões de um lado, paixões do outro. Então, e o debate político tão acirrado pós-2018 fez as pessoas perderem razoabilidade institucional, perderem capacidade de dialogar pelas institucionalidades, capacidade de compreender e ouvir o outro. Então, estamos numa fase muito desafiadora da democracia brasileira, reaprendendo não somente o legislativo e o executivo dialogarem, mas como os partidos vão dialogar, como você ter laços políticos que visem a um bem comum, ao interesse comum. Então, nesse debate passional, o impeachment virou uma gritaria, virou um berro. Impeachment para lá, impeachment para cá. E acho que existe essa banalização, embora eu reconheça que há motivos que devam ser analisados, o enfrentamento da pandemia, mas também estamos falando de uma pandemia que ninguém sabia muito bem como resolver. Temos que entender muito bem, mas falta muito, viu, Bruna, Felipe, Mariana e William, essa capacidade de diálogo. E aí fica esse jogo político e o impeachment virou uma arma política que o mero pedido já fica como se um fosse condenado, se fosse inocente, fosse absolvendo e condenando, sem ninguém analisar os fatos, sem ninguém analisar e fazer uma discussão sobre qual é a gravidade política mesmo da ação imputada ao presidente ou à autoridade que está sendo empichada. Felipe Bueno. Freitas, muito boa tarde. Então, eu vou até voltar à questão levantada pelo William agora há pouco. A porta de entrada de um pedido de impeachment, o envelope é técnico, né? Simplificando, como o senhor trouxe em português bem claro, as pedaladas de Dilma Rousseff, por exemplo, ou o caso de Fernando Collor. Aqui nós temos um crime de responsabilidade que é difícil de focalizar tecnicamente. Mas uma vez que se passa por essa porta, por esse envelope
técnico, vamos para a discussão política. Então, só para esclarecer para quem está nos acompanhando, quais são os limites da soberania do presidente da Câmara e, ao mesmo tempo, quais são as responsabilidades técnicas? É óbvio que é uma discussão política, mas as responsabilidades técnicas para que ele acate ou não um desses mais de 100 pedidos. É responsabilidade da CCJ? Antes o presidente tem que acatar para depois encaminhar para a CCJ? Como é que funciona isso? Existe aí 2 juízos, viu, Felipe? Um primeiro juízo pessoal do presidente. Está lá no arquivo dele, na gaveta dele. Ele tem o pedido, vai para a gaveta. A capacidade de tirar da gaveta e submeter isso ao seu plenário, submeter isso à tramitação interna, é pessoal do presidente da Câmara. Passado isso, o seu plenário, por 2/3, que dá 342 votos, podem admitir que o processo vá ao Senado. O que não está dizendo que existiu crime de responsabilidade. Não há um juízo sobre se aquilo não tem a gravidade de um crime de responsabilidade. Há um juízo também político, por isso que é a Câmara que faz, senão seria o STF, senão seria um órgão jurisdicional, mas existe um juízo político se hoje é oportuno e conveniente tramitar um processo de impeachment. É um juízo político. E quem determinou isso? Não fui eu, não foi a Bruna, não foi o William, não foi a Mariana, não foi você, Felipe. Foi a Constituição Federal. A Constituição Federal criou esse juízo de admissibilidade da Câmara. E a gente está querendo desfazê-lo ou impô-lo como algo que seja uma tecnicidade. Não, é política. É política. Então, vai para a rua, aí a rua tem a pressão, aí Sim. tem e-mail, tem manifestação, e aí a Câmara vai ou não acatar esse pedido ou não. Perdoe, meu filho. Não, o que acontece? Nosso tempo é curto. Eu vou te fazer uma provocação rápida, porque quando eu coloco num gráfico e pego lá, por exemplo, a gente tem na evolução, se eu colocar as datas dos impeachments desses pedidos, eu vou ver aqui, assim, o Collor, ele recebe esse processo em 1992, a Dilma 2016, e a gente começa a ver uma escalada desse número de pedidos de impeachment, como se as pessoas estivessem se acostumando com isso e querendo brincar desse jogo. E eu lembrei de uma frase: os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Eu descobri um caminho maldoso de derrubar uma pessoa através dos mecanismos de impeachment? Esse é o problema que eu destaquei no início da banalização. Virou uma arma política comum. Seja a bravata do pedido de impeachment, seja o próprio rito, que deveria ser a pena capital, de maior gravidade. A seriedade de instituto também é proporcional ao seu pouco uso, não ao seu muito uso. Quando você usa o instituto muitas vezes, a qualquer momento, a qualquer argumento, você está diminuindo o poder dele, está diminuindo. E aí o que uma parte quer? Que isso evolua, e existe essa possibilidade, para uma mudança do sistema, para uma mudança para um parlamentarismo, um semipresidencialismo. Mas é isso mesmo que a gente está discutindo, porque aí é uma mudança, uma reforma constitucional, é uma outra discussão. Ou o impeachment deixou de ser, enfim, ou vamos retomar para dar a seriedade ao impeachment que o Poder Constituinte, a Assembleia Nacional de 87, 88, deu no seu rito, toda a sua gravidade que ela deu no contorno da Constituição Federal de 1988. Muito bem, nós conversamos então com o doutor Antônio Carlos de Freitas Júnior, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional. Doutor, um prazer. Obrigado. Prazer todo meu, muito obrigado, William, Mariana, Felipe, Bruna. Uma ótima tarde para todos os telespectadores, para vocês aí no estúdio e aí em todo o Brasil. Muito obrigado.